Você não vai acreditar no que está acontecendo em Brasília. O STF estaria negociando um acordo secreto com o Senado para reduzir as penas dos réus do 8 de janeiro em troca de enterrar a anistia. Olha aqui comigo a análise do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que traz à tona os detalhes chocantes dessa manobra. STF negocia um acordo diabólico para enterrar a anistia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para você nessa sexta-feira que ainda não recebeu um bom dia. Que você tenha de verdade um final de semana abençoado, que você não perca nenhuma gotinha do seu tempo, da sua vida, mas possa investir cada gotinha da sua vida bem. Em você, na sua saúde, na sua família, nos relacionamentos com Deus, com as pessoas ao redor, no serviço ao próximo, em caridade. E agora, eu não sei se você viu, mas nessa semana estreou um último filme de uma franquia de terror famosa, que eu não assisti, mas dizem que é de arrepiar até o último fio de cabelo. É o tal do filme Invocação do Mal. Mas por que está falando isso, Deltan? Porque parece que a Invocação do Mal de verdade, ela não acontece nos cinemas, mas acontece em Brasília, onde o STF negocia um acordo diabólico, e eu vou dizer pra você por que é diabólico, para enterrar a anistia. Eu vou te explicar essa história inteira agora em detalhes, e você vai se assustar mais do que se assustaria em qualquer filme de terror, porque essa é a dura realidade do Brasil, então presta atenção que nessa manchete do Estadão. Ministros do STF negociam com a Alcolumbre penas menores aos réus do 8 de janeiro em troca do enterro da anistia. Gente, isso aqui é o puro suco de manchetes inacreditáveis que são inexplicáveis para qualquer estrangeiro. Tenta explicar para um gringo que aqui no Bananil os ministros do STF não decidem de acordo com a Constituição e com a lei. Não. Aqui eles usam as decisões de forma política, como moedas de troca, instrumentos de chantagem, de barganha. Transforma o Supremo em um verdadeiro balcão de negócios. Tenta explicar isso. Que vergonha! Bora ler aqui essa matéria que eu já vou te explicar por que esse acordo é diabólico. Uma ala do STF concorda com a proposta do presidente do Senado, Alcolumbre, de reduzir as penas para condenados do 8 de janeiro em troca do fim da tramitação do projeto de anistia para todos os réus da trama golpista. Ou seja, o benefício atingiria apenas quem executou o golpe, mas não quem planejou. Nesse caso, o ex-presidente Bolsonaro não seria contemplado. Nos últimos dias, Alcolumbre se reuniu com integrantes do Supremo para falar sobre a ideia e recebeu o quê? O aval deles. Vocês entenderam qual que é a parte do STF nesse acordo? Seria a redução das penas dos réus do 8 de janeiro. Então os ministros iriam dar novas decisões reduzindo a pena dos réus que já foram condenados, o que já me soa muito estranho, porque você não pode redecidir um caso já julgado. Será que então é um caô do STF? É uma promessa para acalmar os ânimos agora no momento e depois ser descumprida? Como antigamente se acalmavam aquelas rebeliões, prometendo coisas para os líderes e depois enforcavam todo mundo? Será que é isso? Olha aqui, vamos seguir. A alternativa, portanto, seria não anistiar quem esteve à frente da tentativa de golpe, nem baixar as penas por lei, mas reduzir as penas no julgamento do STF. Essa atitude atenuaria a crise institucional vivida entre legislativo e judiciário em torno do julgamento da tentativa de golpe. Crise institucional! Crise institucional entre legislativo e judiciário em torno do julgamento do golpe? Não. Crise em torno do julgamento não. Vamos dar nome aos bois corretamente. Crise causada pelos abusos e ilegalidades do STF, como essa que a gente acabou de ler na matéria. É justamente por a gente ter um STF que negocia decisões, que a gente está em crise institucional. Essa é a verdade. Gente, esse acordo aí é diabólico por duas razões. Primeiro, porque ele é um acordo que está negociando, ao fim e ao cabo, as vidas dos réus do 8 de janeiro. São pessoas reais, são senhoras e senhores de idade, pais e mães de família, avós e avós, pessoas humildes, trabalhadoras, que não estavam lá dando um golpe de Estado, estavam participando de uma manifestação que passou dos limites, ponto. Tenha misericórdia, mas os ministros do STF e Alcolumbre não. Eles querem negociar, devolver uma parte da vida dessas pessoas que foi tomada delas injustamente, jogando elas na cadeia, em troca de enterrar uma anistia ampla, geral e restrita. E qual é o objetivo disso, Sombrio? O único objetivo é prejudicar Bolsonaro. Veja como é então. Vamos aqui trocar a vida dessas pessoas e reduzir a pena delas, se vocês aí no Congresso nos garantirem que Bolsonaro vai ficar na cadeia para sempre. Vejam que tanto o objetivo é injusto em relação a Bolsonaro, como a moeda de troca é injusta porque essas pessoas não deveriam estar presas. Como ainda o procedimento é totalmente errado porque não cabe ao STF qualquer tipo de coisa parecida. Mas é isso que está acontecendo. Isso é mais do que uma vergonha, isso é um escândalo. E o pior de tudo é ver a imprensa noticiando isso com naturalidade. Como se fosse a previsão do tempo, olha aí de novo.
naturalidade, como se fosse a prisão do tempo, tá tudo normal, né? Tudo normal no Bananil. Como se não fossem crimes de responsabilidade e talvez até crimes comuns, como de prevaricação, sendo cometidos a olhos nus por ministros, diante de todos. Bananil, República de Bananas, essa é a verdade. Essa aqui é a soberania com a STF, com a Alcolumbre e que o Lula defende, né? Engrosso a voz para dizer que não vão aceitar a interferência americana e que o Brasil é soberano. Que tipo de soberania é essa? Soberania para quê? Para cometer crimes? Para violar a Constituição e as leis? Ah, que barbaridade. Olha, é triste demais ver a imprensa noticiando isso como se fosse normal. E é por isso que eu me informo pela Gazeta do Povo e eu quero convidar você para se informar por lá também. Lá não, lá isso não é tratado assim, não é tratado como normal. É tratado como errado, como escândalo. É só ver as colunas nossas, as matérias, os programas da Gazeta do Povo no YouTube. A Gazeta ainda patrocina o nosso canal e ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, que nesse mês é uma chamada pro 7 de setembro. Olha aí, ó, como ficou bonito, ó. 7.9, 7 de setembro. É uma chamada, serão apenas R$ 7,00 por mês, nos 9 primeiros meses. E você cancela quando quiser, mas eu tenho certeza que você não vai querer cancelar, porque a gente precisa apoiar o jornalismo de verdade, em contraposição àquilo que a gente acabou de ver, que eu mostrei pra vocês. É muito pouco pra gente apoiar um trabalho de um jornal que vive das assinaturas, porque não aceita receber R$ 1 do governo, nem ser capacho dos ministros. E é um jornalismo que precisa crescer em contraposição aos outros. Então acessa agora aí, gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar esse QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá dentro. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.